Olá, olá, povo de Rurópolis. Aqui é Adaías do Rurópolis.online. Estamos aqui com a sagrada missão de entrevistar o candidato a vereador, que também é vereador do nosso município, Marcelo da Pissarreira. Mas antes de adentrarmos aí a nossa entrevista, eu gostaria de estar particularizando aos senhores e senhoras o seguinte parâmetro. O Rurópolis.online ele surgiu de uma necessidade de uma mídia mais dedicada à veracidade e a fatos reais, e não simplesmente a uma questão de notícias do dia a dia que já são base aí nos grupos de WhatsApp, são realizadas nos grupos de WhatsApp. Então, nosso objetivo é levar sempre conteúdo sólido à população de Rurópolis, ainda que a gente consiga poucas vezes, mas que seja de extrema qualidade. E por isso inauguramos esta rodada de entrevista com os candidatos a vereadores. Teremos aí alguns. E não é monetizado, certo? Não há cobrança para nenhum dos entrevistados aqui. Já fizemos 3 entrevistas aí com os pré-candidatos a prefeitos. E não houve cobrança de nenhum deles. E não haverá cobrança para nenhum dos entrevistados aqui dos candidatos a vereadores. O objetivo simplesmente é levar a ideia de pessoas que a gente considera relevantes para o histórico político do município, pessoas que têm potencialidade para fazer alguma coisa de relevante no município, né? E apresentar as ideias e propostas de cada um, a sua visão de mundo, né? As pessoas passarem a conhecer um pouquinho mais da história do pretenso vereador, né? Porque quando somos candidatos estamos pretendendo ser vereadores, ou prefeitos, no caso, quando da entrevista dos candidatos a prefeitos, e portanto a gente está nessa missão e sentimos-nos muito honrados e agradecidos aqui pelo vereador Marcelo. Eu sei que na hora que dá o start na campanha é um corre-corre danado, eu já participei desse embate e eu sei que não é fácil tirar um tempinho para... Mas eu também reconheço que, através dessa entrevista, algumas pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ouvir as suas propostas, de ouvir suas ideias, terão essa oportunidade. O objetivo é justamente este. Então, te dou as boas-vindas ao improvisado estúdio do Rurópolis.online, né? Eu e a minha enorme equipe aqui de 2. Então, nós queremos te dar as boas-vindas, vereador Marcelo, e candidato também. Por que você decidiu se candidatar a vereador? Mas antes de responder essa pergunta, fique à vontade para se apresentar. Pode olhar lá para a câmera lá e manda ver. Olá, amigo de Rurópolis. Olá, amigo Adaías. Parabéns por esse trabalho, um trabalho importante, né, de levar informação para a comunidade ruropolense e falar de um tema tão importante que é a política. Eu sou Marcelo Duarte Correia, conhecido como Marcelo da Pissarreira, né, filho de seu Elias Félix Correia, agricultor, e Maria Rosimar Duarte Correia, que é agente de saúde. Sou servidor público, casado com Lenilda Diniz Correia, sou o pai do Ian e da Lívia, e atualmente estou como vereador. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, presente junto com você aqui no estúdio. Muito bem. Então, por que você decidiu se recandidatar a vereador? Meu amigo Adaías, povo de Rurópolis, essa é uma missão, né, que iniciei lá em 2012, a intenção de ser candidato, por entender que a única forma de resolver os problemas da população é estando no meio da política, porque tudo hoje, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer problema está relacionado à política. E a falta de bons representantes, isso ficou provado, né, é claro que ao longo do tempo, pessoas entram com boa vontade e depois acabam se desvirtuando daquelas intenções, né, que colocavam para a população. Então, eu me julgo uma pessoa de bem e por esse motivo decidi adentrar dentro da política para que as pessoas pudessem se sentir representadas. Fui eleito a primeira vez em 2016, reeleito em 2020 e por achar, né, que prestei um bom serviço para a população, que fiz o meu papel, eu penso que mereço ser reeleito novamente. Muito bem, é inegável que a política é uma ferramenta
uma das mais importantes ferramentas, né, de transformação social na vida de todo ser humano. E todos os candidatos estão de parabéns por se disponibilizar a se submeter a esse julgamento. Próxima questão. Quais são as principais questões que você pretende abordar neste novo pleito? Bem, Adaías, todo mundo que me conhece sabe um pouco da minha marca. Eu sempre procuro atuar em todos os campos, né, da política. E para isso eu sempre procuro buscar o conhecimento, né, me qualificar melhor, procuro ficar atento às leis que existem no município. E é claro que a gente sempre foca em questões que são relacionadas à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer, à agricultura, à assistência social, que são temas importantes. Eu acredito que um vereador que já tem um mandato, ele não pode se ater a um tema específico, ele tem que militar em todas as áreas. Eu procuro sempre ser atuante em todas essas áreas, tanto é que todas as propostas, as cobranças que faço, hoje tenho propostas e tenho cobranças, né, feitas para as diversas áreas que citei agora há pouco. Perfeitamente. Bom, você até já deu uma palhinha aqui de alguns temas aí que são objetos da quarta questão. Mas a gente agora seremos mais específicos, né? São 3 pontos. Perfeito. Os 2 principais pontos que nós temos aí para ser tratados, né? Como você planeja melhorar os serviços públicos, como saúde e educação em nossa cidade? É certo que o município, o gestor, o executor é que realmente executa, que faz. Mas quais as suas propostas para essas 2 áreas específicas, saúde e educação? Como você pretende, de fato, contribuir para a melhoria da saúde e da educação do nosso município? Perfeito, amigo Adaías. São 2 áreas de extrema importância e relevância. E, como você bem falou, né, existe a questão do princípio da separação dos poderes. O que a gente sabe é que existe, é claro, recurso, e essas 2 secretarias, né, são uma das secretarias que mais recebem recurso. A educação é que mais recebe, a Secretaria de Saúde está em 3º lugar nessa ordem. É muito recurso, e o que eu sempre coloco, né, que eu me limito a fazer o meu trabalho, é cobrar que esse recurso seja aplicado dentro da sua finalidade, né? E o efeito negativo da falta de aplicação, a gente está vendo. O que a gente percebe na saúde especificamente? Faltam coisas que são básicas, que a população tem o direito constitucional garantido de ter. Acesso a uma medicação, que não pode faltar, que obrigatoriamente por lei tem que ter no hospital. Acesso a exames básicos também. Acesso a cirurgias que poderiam ser feitas aqui dentro do município. E isso acontece pela falta de aplicação de recursos. Como falei, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde são as que mais recebem recursos. E quando a gente vai para a Secretaria de Educação, a gente vê o quê? A falta do recurso ser aplicado da forma devida, ela impacta diretamente na vida das pessoas. Cito aqui um exemplo, a questão do transporte escolar, que tem sido uma mazela, mesmo tendo muito recurso. A exemplo disso, agora há pouco, uma lei que foi para a Câmara, uma suplementação de recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, na ordem de 12 milhões de reais, somando as 2 leis que foram encaminhadas, onde a maior parte, mais da metade desse recurso, é destinado para a reforma de unidades escolares e para a manutenção do transporte escolar. Então, o meu foco vai ser fazer o meu trabalho realmente de fiscal, acompanhar, né, claro, a destinação do recurso público, porque eu sei que se eu fizer isso, e se os outros vereadores que forem eleitos também, né, se a população assim decidir, se a gente fizer o nosso papel, a população vai ter o benefício, né, recebido através dessas 2 pastas aí, né, através da destinação correta do recurso. Perfeitamente. A pergunta aqui ela gira em torno da questão dos tributos e impostos municipais. Como você, como vereador, pretende contribuir para minimizar, né, os impostos municipais, né, logicamente sem comprometer, sem ser irresponsável com os orçamentos aí do município? Adaías, e população de Rurópolis, como sempre gosto de frisar, né, eu gosto de me ater àquilo que é da minha competência. Como você bem falou, né, voltando de novo à questão do princípio da separação de poderes. Eu componho o poder legislativo e existe o poder executivo.
E o impacto dessa lei, é claro, né, não preciso falar, que você bem sabe, né, que afetou aqui você e afetou todo cidadão ruropulense, desde quem paga o IPTU, um alvará ou uma licença, todo mundo foi afetado diretamente por essa lei. Dentro do meu entendimento, uma irresponsabilidade da própria gestão, que encaminhou essa lei para a Câmara e encaminhou, inclusive, com um pedido de dispensa de interstício. Essa lei ela não tramitou por nenhuma comissão, né? Então a gente não teve a oportunidade de avaliar, de ver o teor dessa lei, de ter noção da natureza desse projeto. A gente não teve a oportunidade de debater com a classe, com a associação comercial, nem com ninguém. Do mesmo dia que chegou, foi aprovado, e eu aqui quero frisar que dos vereadores presentes, fui o único que votei contra essa lei, por entender a natureza duvidosa desse problema. E assim, falando da questão da resolução, o que eu quero cobrar, o que eu pretendo fazer, é encaminhar um projeto de indicação, porque quando a gente fala de projetos que mexem com a peça orçamentária, que mexem com o orçamento do município, essa particularidade ela fica para o Poder Executivo, porque ele é ordenador de despesa. Isso cabe a eles. Então eu posso, na verdade, aqui encaminhar um projeto de indicação solicitando a revisão da lei. Eu entendo que essa lei precisa ser revista, mas de acordo com a normalidade, com a realidade aqui econômica da nossa cidade, e sendo debatido, é claro, discutido com as pessoas que vão ser impactadas pela lei. Não da forma como foi feita, né? Essa lei, repito, ela foi mandada ali para a Câmara, do jeito que foi mandado, foi aprovada no mesmo dia, sem exame, sem análise da lei, e o resultado disso, a população hoje está vendo, né? Que é o aumento ali astronômico de todos os impostos da nossa cidade. Tem que ser revista. Eu pretendo encaminhar um projeto de lei, um projeto de indicação, e o prefeito vai avaliar, né, se realmente cabe a ele mandar, se ele tem interesse de mandar para a Câmara para poder ser feita essa revisão. Perfeitamente. Bom, você já tão bem colocou que uma das competências é fiscalizar. Mas como de fato você pretende fiscalizar o trabalho do Executivo Municipal? Vale um adendo aqui nessa questão, é que todo prefeito que trabalha para a sua eleição, ele tem o interesse de fazer a maioria da casa. Alguns com o objetivo de aprovar seus bons projetos e outros com outros objetivos. E é claro que o vereador, independente de quem chegar lá, ele deveria se posicionar, ou seja, são poderes antagônicos entre si. Não tem como um prefeito ter parceria com a Câmara Municipal. Quando se diz eu tenho parceria com a Câmara Municipal, já é subentendido que dentro do escopo político do município a gente tem aí, de repente, algumas coisas, algumas nuances que não serão bons para o município. É o caso agora dessa que nós acabamos de comentar aqui do Código Tributário, né, que foi aprovado porque o prefeito, sendo parceiro da Câmara Municipal, teve maioria de votos, tendo você como o único que votou contrário. Então, como você, vereador Marcelo, né, se eleito, se reeleito, pretende fiscalizar o trabalho do Executivo Municipal? Perfeito. Uma outra boa pergunta, né? Coloco mais uma vez que os poderes eles têm que ser harmônicos. Harmônicos no sentido de fazer aquilo que é para o bem da população, para o bem da cidade. Agora, o que a gente vê, na maioria dos casos, é a Câmara Municipal de Rurópolis sendo uma extensão da Prefeitura, sendo um puxadinho do prefeito, né? A maioria dos vereadores fazendo o que o prefeito quer. E eu coloco sempre, como é que a gente pretende fiscalizar? Juntando, né, dentro de uma nova proposta, eu me coloco como opção, entendendo que fiz o meu trabalho, e que as pessoas tenham a sabedoria de eleger os novos mandatários, né, a partir de 2025, e que sejam pessoas que queiram trabalhar realmente para fazer o bem da cidade. E se isso ocorrer, é claro que a gente vai ter um governo, um município melhor, as secretarias funcionando como tem que funcionar, o recurso público sendo administrado da forma correta. Porque o vereador é o fiscal do povo. E a própria lei da transparência hoje, ela garante a gente acesso a todas as informações. Todos os atos do executivo têm que ser divulgados. Hoje a gente sabe o que entra de recurso para cada secretaria. Hoje a gente sabe o que entra de convênio para o município. Então, a gente se acompanhar a destinação correta desse recurso e cobrar que realmente seja aplicado da forma correta, todos os vereadores, né, trabalhando ali, fazendo o seu papel, as coisas vão acontecer para o nosso cidadão. O recurso que era para chegar na saúde vai chegar, o recurso que era para chegar na educação
lá para o transporte escolar, vai chegar, para a reforma de escolas, vai chegar. Então é isso, eu acredito que pretendo fazer o meu papel, buscando parceria com membros do Poder Legislativo, para que a gente possa fazer o nosso papel realmente de fiscal e que as pessoas tenham a oportunidade de ter o benefício pelo trabalho prestado ali na Câmara, né? Que se sintam representados, melhor dizendo ali, pelos membros do Poder Legislativo. Ok, perfeitamente. Agora a nossa próxima questão né, você acompanhou de perto, porque sendo vereador, teve aí como acompanhar a atuação da gestão municipal. A nossa pergunta tem duas em uma. Quais foram os maiores erros da gestão municipal e quais foram os maiores acertos? Uma pergunta bem difícil no que se diz respeito à questão de acertos. Eu sempre procuro ser bem crítico, né, ter uma opinião muito forte e às vezes sou confundido até como um vereador que faz oposição por tudo. Mas na minha concepção não é assim. Nós temos aqui vários problemas aqui, vários gargalos dentro dessa gestão. Cito aqui como exemplo a saúde do nosso município, né, que como todo mundo sabe, se eu estiver mentindo as pessoas podem colocar comentários aí depois. A falta de acesso, coloquei aqui a exames básicos, que são garantias, a medicação, que não pode faltar no hospital, as cirurgias básicas que poderiam ser realizadas aqui também. É um problema. Cito aqui o exemplo de 2022, o ano que foram demitidos 123 servidores da saúde. Eu até entrei no Ministério Público pedindo providências, porque essa ação, essa atitude do gestor municipal, através do seu secretário, prejudicou diretamente a população. Foram vários servidores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, motoristas, pessoas que prestam devidamente um serviço para a população, um serviço que é útil e que é muito necessário. E se a gente fizer um paralelo, várias pessoas que estão em cargo de confiança, pessoas que são aliados do prefeito, não foram demitidas. Então, para mim, demonstra, fica claro que a prioridade não é a saúde, sim um grupo político. É uma opinião minha. A questão do transporte escolar. A gente viu aí várias situações de transportes aí, apresentando várias falhas mecânicas, pessoas noticiando aí de todas as vicinais, ali veículo rodando sem condição de rodar. A gente encaminhou várias cobranças para o prefeito, para os seus secretários, pedindo inclusive que esses transportes fossem levados para a garagem, para sofrer ali revisões e que fosse atestado depois ali também que eles tinham condições de andar. As nossas estradas vicinais, a situação que as nossas estradas vicinais hoje se encontram não é compatível com a quantidade de recursos que entra dentro do nosso município. Como coloquei há pouco, a Secretaria de Infraestrutura é a segunda secretaria que mais recebe recursos. E ao olhar a questão dos convênios, dos contratos, das licitações que foram feitas, a gente vê que existe ali um valor vultuoso. Eu fiz uma somatória por baixo do ano de 2022 para cá e vi que os valores que, através de licitação, de contratos ou convênios, eles perfuraram ali a casa dos 20 milhões de reais. Isso para os mais variados serviços que foram contratados. Contratação de horas-máquinas, contratação de aquisição de graxa, de lubrificante, manutenção de máquina, aquisição de peça. E sem contar que a prefeitura ela possui um plantel de máquinas, possui um contingente de pessoas ali para trabalhar, que estão à disposição do prefeito para trabalhar. E o que a gente vê em muitos casos são as vicinais da nossa cidade intrafegadas. Cito como exemplo aqui Cachoeira, Baiano, Monteiro Lobato, Caximbão, pega o quilômetro 40, 45, quilômetro 115, ali a vicinal do quilômetro 110, que é a vicinal mais esquecida do nosso município. Então aqui eu cito tudo isso, né, como coisas negativas dentro dessa gestão, que inviabilizaram, que aqui de certa forma tiraram das pessoas os direitos que eles têm garantido, né, de ser representados, de ser assistidos nas mais diversas áreas, seja saúde, seja educação, seja agricultura. Então, esses são os vários pontos negativos que colocam. Eu faço uma ressalva aqui, como coisa positiva, para não dizer que não falei de flores, uma pequena ressalva das reformas que foram realizadas em algumas escolas. E agora, já em final de mandato também, as escolas recebendo climatização. Mesmo eu sabendo que isso poderia ter sido feito desde o início desse mandato. Porque, como coloquei, a Secretaria de Educação é a que mais recebe
recursos dentro dessa cidade. Isso demonstra que existe o recurso público. E se a pessoa quiser fazer, ela faz. Mas eu vejo aqui, né, se for fazer uma comparação em percentual, 90% de coisas negativas e 10% de coisas positivas. Ok. Eu coloquei aqui se você teria algum projeto de lei prioritário que gostaria de apresentar, mas eu vou reformular a questão. Você tem alguma proposta de lei já em mente que você gostaria de apresentar ou estará apresentando caso seja eleito? Amigo Daías, uma outra pergunta bem interessante. E eu vejo assim, é claro que já apresentei leis e tenho também outras que pretendo sim apresentar. Mas o meu objetivo principal é fazer valer as várias leis que já existem, né? Que estão inclusive no acervo ali da transparência da prefeitura, mas que não estão sendo aplicadas. Que garante, por exemplo, ao agricultor o acompanhamento técnico, que garante às pessoas com necessidades que não possuem condições de, por exemplo, pagar aqui, que nem você aqui, uma aula de informática, tem lei que garante isso também, e as mais diversas leis que já garantem a pessoas, né, acesso à saúde, à educação, as pessoas que estão com vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, ser assistidas também. Eu pretendo intensificar, né, trabalhar para que as leis que já existem, que elas sejam de fato, né, respeitadas. E ultimamente, né, falando de um projeto de minha autoria, inclusive, eu achei que esse projeto, minha amiga Daís, e até publiquei, e até cobrei do Ministério Público que esse projeto, né, que ele fosse atendido, né, os efeitos dele, a população pudesse, né, receber. Que é o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa detentora aqui dos direitos de exploração de água do nosso município, a empresa Água de Rurópolis, a pedido do consumidor, instalar um aparelho bloqueador e inibidor da passagem de ar na rede que antecede o hidrômetro. Sabemos o que? Já é comprovado, inclusive por alguns estudos, que 70% do que a gente paga na nossa fatura, ali do talão de água, é ar, e apenas 30% é água. E a gente encaminhou esse projeto de lei há muito tempo para a Câmara. Tramitou de forma normal, né, o projeto. Eu até achei, porque existem dispositivos da lei, do nosso regimento, que fala que o silêncio do prefeito, ali durante 15 dias, ele implica na sanção do projeto. Só que, para minha tristeza e também para a tristeza da população, eu descobri há pouco tempo que esse projeto estava ali, tinha um veto na secretaria da Câmara, e que esse veto não tinha sido ali levado para plenário. Porque em plenário a gente poderia manter ou derrubar esse veto. E por irresponsabilidade de um presidente da época, esse projeto não veio para plenário. E as pessoas continuam sendo prejudicadas até hoje. E esse projeto eu encaminhei novamente para que fosse passado, né, por apreciação e que, se for aprovado, volte novamente aqui para a prefeitura, para que o prefeito tenha a sensibilidade, né, de resolver aí, em parte, um problema muito sério da população de Rurópolis, que vem sendo lesado. E deixo aqui, né, claro, pela empresa Água de Rurópolis, com cobranças abusivas, com cobranças indevidas, e cito aqui como exemplo o ar que a gente paga, né, que a gente mais paga pelo ar do que pela própria água. Tem um projeto de lei também, que ele cria o Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência, representados ali por segmentos da sociedade, por segmentos aqui de órgãos da Prefeitura Municipal de Rurópolis, para trabalhar toda essa questão que é muito deficiente aqui dentro da nossa cidade, e pais de pessoas que têm autismo, pais de pessoas que têm outro tipo de deficiência também sabem da dificuldade que enfrentam no dia a dia. E essa situação, esse tema, ele tem que ser trabalhado de perto. Nunca foi criado esse conselho até hoje. E a obrigatoriedade é da gestão em organizar para que esse conselho seja criado para debater todos esses temas de forma ampla. E a gente não vê o interesse dessa gestão em trabalhar por uma pauta, por uma causa que é tão importante e que merece, né, 100% de atenção de um gestor público. Ok. Certo. Nas cidades, eu vou dar uma enfeitada aqui na pergunta, mas eu creio que você saberá responder com perfeição. As cidades pequenas, elas às vezes não oferecem todas as nuances da gestão da Câmara Municipal. A pergunta aqui trata do seguinte tema:
Como você pretende compor seu gabinete e quais critérios usará para escolher os seus funcionários? Eu não sei se há em Rurópolis essa verba ou se já existe essa contratação, se existe realmente a verba chamada de gabinete, né, uma realidade do município, e se hoje já tem algum vereador utilizando os seus gabinetes com uma secretaria montada para atender às demandas da população. Fale para nós a esse respeito aí, Marcelo. Perfeito, Adaías. Uma boa pergunta. E muitas pessoas, né, têm a falsa impressão de que os vereadores hoje de Rurópolis possuem um gabinete com secretários, com pessoas, né, que para ajudar, para auxiliar no trabalho do vereador, né. Hoje, Rurópolis não possui verba de gabinete, não possui verba indenizatória. Até pouco tempo a gente não tinha sequer um gabinete, um local para atender as pessoas, né. Isso, de certa forma, atrapalha muito o trabalho do vereador. Tudo que a gente faz tem que fazer por conta própria. Existe ali, né, um quadro de servidores, é claro, dentro da Câmara Municipal de Rurópolis, mas que muitas das vezes ficam mais à disposição da mesa diretora do que os demais vereadores, né? Cito aqui como exemplo a assessoria jurídica, né, que durante o meu tempo de vereador, a gente pouco teve, por exemplo, o direito de debater algumas leis, debater a questão da constitucionalidade de alguns projetos, poder tirar algumas dúvidas, poder, junto com o corpo jurídico, formar ali, organizar, melhorar um projeto de lei. Então, hoje a gente não tem, né, esse suporte. O que a gente tem ali da Câmara Municipal no caso de uma viagem, a gente tem direito a diárias e a passagem. Quando a gente vai resolver algum tema fora aqui do domicílio de Rurópolis, a gente tem direito a isso. Mas a gente não tem um gabinete ali com secretários, não tem uma estrutura ali para atender o povo. Para você ter uma ideia, nessa parte eles fazem, mas eu faço questão, eu mesmo, no caso, organizar, fazer minhas matérias, meus requerimentos, meus ofícios. E com a ajuda também de alguns amigos que são advogados, a gente sempre procura formular alguma lei, se respaldar também através de um conselho dele para dar um parecer, para encaminhar uma emenda, né, a algum projeto ou alguma coisa desse tipo. Mas a gente não tem essa verba indenizatória, a gente não tem essa verba de gabinete para poder ter esse apoio, para poder fazer um trabalho melhor. Perfeitamente. Bom, esses temas que iremos abordar agora em seguida, eles são uma realidade e uma necessidade de todo município, né? Não é porque estamos num município pequeno que isso é irrelevante, né? Qual é a sua opinião sobre os seguintes temas: meio ambiente, segurança pública e mobilidade urbana? Perfeito. A minha concepção sobre o primeiro tema, né, que é meio ambiente, é que a gente hoje vive enforcado, né, por vários órgãos que isso inviabiliza, né, inclusive que o pequeno produtor rural e o criador de gado, né, possa avançar, possa expandir a sua plantação, possam expandir ali a sua pastagem. A gente vê que existe uma cobrança, né, muito grande desses órgãos para as pessoas que são pequenas. E a gente não vê a mesma força desses órgãos ambientais para empresas, inclusive, que não são do nosso país, né? Cito aqui como exemplo algumas empresas de Itaituba, de Juruti, de Paraupebas. São empresas que devastam, né, muito mais, se a gente for pensar, que agridem muito mais a natureza, o meio ambiente, do que os pequenos. Cito aqui como exemplo o pequeno garimpeiro, cito aqui como exemplo o madeireiro, que ele faz o corte e deixa a mata ali em pé. E essas pessoas, os pequenos, eles são muito ali perseguidos. A gente vê aqui madeireiros tendo que trabalhar à noite, são trabalhadores que mantêm a economia do nosso município de pé. Cito aqui como exemplo esses empresários aqui do nosso município, mas quando a gente vai aqui a 100 km na rodovia da Santarém-Cuiabá, a gente vê ali a mata ali, inclusive a fauna do Tapajós, sendo explorado por empresas que não são aqui do nosso país, inclusive. Isso vale para a mineração e vale também, né, claro, para essa área, né, madeireira. E é um tema que nossas autoridades maiores, os deputados estaduais, federais, têm que olhar com atenção para dar essa mesma igualdade, para dar esse direito para as pessoas de fora, para que as pessoas daqui também tenham esse direito também, né, garantido. É claro que a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade, a gente está vendo aqui as mudanças climáticas estão acontecendo, aqueles grandes latifundiários, aqueles grandes
pecuaristas que derrubam ali cerca de, vamos colocar aqui, 100, 200, 300 hectares de uma única vez. Essas pessoas precisam sim, né, ter uma atenção, precisam ser fiscalizadas. Agora, o nosso caso aqui de Rurópolis, se trata de pessoas que são pequenos fazendeiros, né, pequenos empresários, né, do ramo madeireiro, essas pessoas deveriam ter um respeito, na minha concepção. O outro tema, né, que foi colocado foi a questão da segurança pública. Na minha avaliação, Rurópolis tem que criar a guarda municipal aqui para dar um suporte aqui para as outras forças de segurança aqui da nossa cidade e auxiliaria bastante, né, na questão da diminuição de pequenos crimes, acredito eu, né, daria mais segurança assim para a população da nossa cidade. E no quesito mobilidade urbana também, eu vejo que agora há pouco foi criado órgãos aqui, né, foi criado aqui o Demutran e criado o Sinetran, se eu não me engano. Acho que esses dois órgãos que foram criados. Inclusive nessa lei que cria o Demutran, eu até encaminhei ali uma emenda, né, para que nos primeiros 2 anos fosse feito ali um trabalho de conscientização das pessoas, para que as pessoas pudessem aprender a andar nas ruas, na sua mão correta, para que as pessoas começassem a utilizar os equipamentos de segurança, para que as pessoas pudessem ali legalizar os seus veículos, né, se preparar para poder, é claro, né, sofrer todos os efeitos da lei, né, para sofrer todas as cobranças que vem sofrendo aí. E também aqui coloco, né, para melhorar essa questão da mobilidade urbana, por mais que Rurópolis seja uma cidade pequena, a gente poderia já começar a investir em questão de ciclovias, a gente poderia trabalhar já nessa questão de estacionamentos. As pessoas aqui em alguns pontos estacionam de toda forma, muitas vezes até sem orientação dos órgãos que citei agora há pouco, e poderia ser trabalhada essa questão, né, de organizar essa questão de estacionamento, para dar mais liberdade para as pessoas poderem trafegar dentro da área urbana aqui do nosso município. Ok. Então, essa pergunta número 12, eu estarei entrevistando aqui pessoas que ainda não ocuparam, mas para você ela será feita. Né? Quais projetos você elaborou que melhoram a qualidade de vida da população? Eu tenho certeza que você deve ter em sua mente aí aquilo que mais impactou, que você considera a sua obra-prima, né, na sua gestão, né, de legislatura, onde você acredita ter impactado de forma positiva a vida das pessoas. Bem, uma outra boa pergunta, né? E é claro que a gente sim apresentou, né? Criou projetos que foram aprovados na Câmara, só que infelizmente eles não estão sendo executados, né? Infelizmente Rurópolis é uma terra sem lei. Cada um tem o seu papel, o poder legislativo tem o seu papel, a sua competência, exerce o seu papel e a sua competência, e da mesma forma o poder executivo. O poder executivo, é claro que é ele que é o encarregado de fazer com que as leis sejam cumpridas. Cito aqui como exemplo um projeto que limita tempo de espera nas filas de bancos, de casas lotéricas, Rede Celpa, enfim, desses órgãos. Temos aqui também, né, como falei agora há pouco, o projeto que cria o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, que se tivesse, né, sendo atendido, se tivesse a lei tivesse vigente, sendo executada, as pessoas também estariam tendo benefício, é claro. Citei agora há pouco um projeto que eu achava, né, até por onde eu passava eu colocava, me gabava disso, né, que tinha criado esse projeto, né, que obriga a empresa a instalar esses aparelhos bloqueadores nas redes que antecedem o hidrômetro, mas para minha surpresa, esse projeto estava engavetado na Câmara Municipal de Rurópolis. Um projeto também que denomina, aqui que dá nome às ruas do bairro Albany 1 e 2, do bairro Aeroporto 2. A gente encaminhou esse projeto também para a Câmara e hoje essas ruas têm essas denominações, antes não tinham. Então, assim, o meu foco maior, é claro, né, que nem falei agora há pouco, não é em estar criando várias leis todo dia ou todo mês, estar criando uma lei. É tentar fazer com que as que já existem, para que elas sejam cumpridas, que já existe um acervo de lei muito grande. A população pode olhar. Inclusive já fiz representação no Ministério Público cobrando que essas leis pudessem estar sendo atendidas. Né? Só que infelizmente até hoje a gente não teve uma resposta satisfatória do órgão. Até deu um desconto, porque até pouco tempo a cidade de Rurópolis não tinha um promotor titular. Chegou agora, né, e a gente vê que é uma boa pessoa, que tem boas intenções, que realmente desempenha o seu trabalho, e que a gente espera que com a chegada dele, né, ele também possa observar esses pontos, né, até porque
O promotor ele está ali para fiscalizar a lei e a ordem também, né, para fazer valer a lei e a ordem dentro do município. Muito bem. Estamos quase chegando ao final da nossa entrevista. E tempo de campanha é, logicamente, tempo de se fazer as promessas, de estabelecer compromissos. Não poderíamos deixar de oportunizar ao amigo Marcelo da Pissarreira, candidato a vereador, a oportunidade dele defender a sua bandeira. Então, no seu entendimento, por que os eleitores de Rurópolis devem votar no seu candidato a prefeito e por que não devem votar no seu opositor? Perfeito. População de Rurópolis, hoje nós temos apenas dois caminhos. Temos dois grupos políticos dentro da cidade. O grupo representado por Zé Filho da Farmácia e outro grupo representado por Nenê da Serraria. Eu defendo a eleição de Zé Filho da Farmácia porque ele, para mim e para muitos, representa a esperança de termos um município melhor, de termos ali as secretarias funcionando da forma devida, de ter as pessoas tendo seus direitos respeitados, seja na zona rural, seja na zona urbana, seja na saúde, na educação, na agricultura. Eu defendo que seja ele porque ele representa esse anseio de renovação do quadro político, principalmente no poder executivo. E defendo, melhor dizendo, eu não indico o Nenê da Serraria como prefeito para a nossa cidade por uma razão bem simples. Não tenho nada contra a pessoa do Nenê da Serraria, para mim é uma excelente pessoa, só que ele está rodeado de pessoas que já fizeram muito mal para a cidade e que podem fazer um mal maior ainda. Posso citar nomes, aqui isentando, é claro, a página, coloco aqui a responsabilidade para cima de mim. Eu não vejo uma perspectiva de mudar o secretário de Agricultura, o secretário de Infraestrutura, o secretário de Finanças, o secretário de Saúde, o secretário de Educação. E até já citei o nome dessas pessoas: Marciano, Anderson, Renatinho, Jurandir, dentre outros. Essas pessoas vão continuar prejudicando a população, vão continuar fazendo mal para a população. Então aqui eu descarto o Nenê da Serraria como possibilidade por essa razão. Porque eu vejo ali um projeto de continuidade, um projeto pessoal, um projeto de grupo, e não um projeto voltado para o coletivo. E hoje o Zé Filho, da Farmácia, representa essa renovação. Rurópolis precisa avançar. Rurópolis precisa de um grupo político que seja encabeçado por um prefeito novo. Zé Filho é inteligente, da área da saúde, uma área que precisa ser melhorada. Então, por essa razão, defendo que a população de Rurópolis hoje vote no 11, vote em Zé Filho da Farmácia. Ok. Nós iremos agora partir para as considerações finais e o pedido de voto. Mas antes, eu gostaria de, mais uma vez, o Marcelo ele falará por último, né? O mais ilustre do ponto fala por último. Então, antes, quero mais uma vez agradecer, Marcelo, pela sua participação, solicitude em se colocar à disposição aqui. Eu sei que isso aqui é só um ensaio do que é feito realmente no dia da eleição. Toda eleição, o cidadão que propôs o seu nome é submetido a um julgamento, né? E a população, logicamente, faz esse julgamento através do voto. É certo que nós estamos numa democracia e nem sempre o melhor é o que vence. Nem sempre a pessoa mais honesta, mais trabalhadora é a que vence. E sim quem é mais popular. Isso aí é uma das nuances da democracia. Vence quem é mais popular, quem tem mais identificação com a população. Eu até brinco que a população nossa é muito carente de abraços, de sorrisos, entre outras coisas. Porque uma parcela muito pequena da população não se deixa iludir por essas questões. Mas uma grande parte da população se deixa levar por essas questões de simplesmente a atenção do candidato, seja ele a vereador ou a prefeito. Então, mas eu agradeço de coração. Por quê? Porque está se submetendo, está se expondo, né? Aqui foram colocados temas, né, de relevância para o município, mas confesso também que sei que causa certo transtorno para alguns que irão ouvir, transtorno para você que respondeu, né? Foi colocado aqui assuntos que podem gerar algum incômodo. Porém, se faz necessário para que a população
realmente entenda a visão de mundo do candidato a vereador Marcelo da Pissarreira. Né? Talvez nas reuniões formais ou outras mais por aí, a gente não tem o espaço para colocar com tanta propriedade, com tanta tranquilidade, de forma mais isolada, né? E depois exposta ao ar. Então, a gente agradece de coração e, neste momento, eu estendo aí a oportunidade para você fazer suas considerações finais e, logicamente, pedir o voto aí para o candidato, não é isso? Amigo Adaías, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, obrigado por permitir aqui que eu fosse o primeiro, né, para abrir aqui, né, esse projeto, de levar ali a informação para a sociedade rural-pulense, de falar sobre política num momento tão importante que é o momento de campanha. Eu, durante todo o meu mandato, vou focar nesse mandato agora de vereador, que abriu em 2021, procurei ser presente, conheço todas as vicinais e ramais do nosso município de Rurópolis, nunca me escondi da população, sempre que foi trazido a mim qualquer pauta, seja em qualquer área, encaminhei até onde vai o meu limite. A gente fez esse papel, fez essa parte, procurei ser a voz da população, fiz várias denúncias, né, fiz várias reclamações, fiz vários vídeos aí pelas várias vicinais do nosso município, mostrando a situação das estradas vicinais. E por outro lado, né, de posse até das informações que a própria prefeitura é obrigada por lei a publicar, a gente mostrou que existia recurso, existia dotação orçamentária. O que não existia era o interesse da gestão municipal em fazer o trabalho. Então, eu fiz a minha parte, me sinto aqui, né, capaz e estou preparado para assumir um novo mandato, um novo governo e continuar sendo a voz das pessoas. Eu não entrei na política para ser mais um. A gente vê que muitos políticos entram na política, vereadores, e as pessoas nem se lembram mais quem são. E eu quero entrar na política para poder deixar a minha marca, deixar um legado positivo e que as pessoas possam lá no futuro, quando não mais ser vereador, possam se espelhar também no meu trabalho. Por essa razão, quero pedir o voto mais uma vez para Marcelo da Pissarreira, 22163, esse é o meu número. Votou, confirmou. No segundo voto para Zé Filho da Farmácia, 11. E o que a gente espera é que possa vir aí um futuro melhor, com políticos melhor, com secretários melhor, e que as pessoas possam refletir sobre um bom governo quando for definir o seu voto lá na outra eleição. Muito obrigado. Ok. Nós que agradecemos do Rurópolis.online.